Gripe, dengue, poliomielite, hepatite são exemplos de viroses, doenças causadas por eles, os vírus. E esse é o tema do vídeo de hoje. Olá, eu sou a professora Rafaela Lima, professora de Ciências e Biologia, e que bom que você está aqui no Mais Ciências, esse canal para quem curte ciências, que tem dicas, que tem aulas, que tem curiosidade, para quem curte ciências. E estamos aqui eu e o meu amigo Teobaldo, meu parceiro aí nas aulas, e a gente está falando hoje sobre eles, os vírus, mas não especificamente sobre os vírus, mas as doenças causadas por eles. Se você quiser ter uma aula e entender melhor sobre os vírus, tem aula aqui no canal, tá aqui o card, você clica. E também se você quiser ter uma aula aqui, um vídeo que você entenda a diferença entre vírus e bactérias, também tem aqui, você pode assistir. Mas falando de doenças, você possivelmente já foi no médico alguma vez e ele falou assim, olha, você está com uma virose. E muita gente vira até piada, assim, ai, todo médico a gente vai, ele fala, é virose, virose, virose. E gente, são centenas de viroses, são tipos de vírus diferentes que vão estar afetando e causando ali alguns sintomas que, de um modo geral, o nosso corpo mesmo, nosso sistema imunológico que vai ter que dar conta daquilo ali. Então, sim, acredite, são sim diferentes tipos de viroses que podem causar diferentes sintomas e às vezes um grupo de vírus que vão causar sintomas muito similares. Então o médico não vai conseguir classificar, ele vai falar assim, olha, é esse vírus com esse código. Pois é, e ainda mais, temos vírus humanos, mas tem vírus que afetam animais, que afetam só plantas, só animais. Dentre os grupos de animais, tem vírus que só afetam aves, que só afetam galinhas, só afetam pavões, só afetam mamíferos. Enfim, é uma diversidade desses seres e as formas que eles vão afetar. Como a característica dos vírus é ser um parasita intracelular obrigatório, ou seja, ele só vai viver quando ele infecta uma célula e sobrevive dentro dela, afinal ele é um ser acelular, ele não tem célula, os parasitas vão ser variados. A sua planta que está morrendo, ela pode estar com uma virose. E aí, vai ter algo que você possa fazer? Não necessariamente. Mas em relação às viroses, eu poderia estar aqui falando uma lista longuíssima para você. Que pode haver viroses conhecidas como a herpes, a mão-pé-boca, a AIDS, a gripe, a febre amarela, a zika, condiloma, catapora, resfriado. Muitos meses depois. Mas hoje eu vou focar falando para você de 10 viroses, de 10 doenças causadas por vírus, de forma resumida, com a seguinte estrutura. Eu vou apresentar para você qual é a forma de transmissão, como se pega, alguns sintomas dessa doença e a profilaxia. Profilaxia são medidas, formas de se prevenir dessa doença. E é óbvio que um vídeo no YouTube não vai substituir a sua ida ao médico, a investigação e tudo mais. Mas começando falando das viroses, das doenças causadas por vírus, vamos falar de uma que eu odeio. Eu tive, meu sobrinho teve e eu detesto, que é a catapora. Como se pega a catapora? Contato com a saliva do doente ou um contato com aquelas feridas bolhosas que desenvolvem na pele. Esse vírus ele vai se manifestar causando feridas na pele que podem ser de diferentes tamanhos, às vezes feridas menores, outras em formatos de bolha. Algumas pessoas vão ter em menor quantidade essas feridas, ou pode ser uma proliferação, uma quantidade muito grande dessas feridas que vão afetar toda a pele, às vezes dentro da boca, na garganta, nas partes íntimas. É um terror, eu particularmente acho horrível. A pessoa fica desanimada, muitas têm febre e é um tipo de doença que a gente nem precisava mais ter. Por quê? Porque já tem vacina. Mas muita gente, assim, ela chegou no calendário vacinal já anos pra frente. Então, assim, na minha infância não tinha, na minha infância era comum. Então, você teve catapora, você tem que se isolar pra justamente você não passar para outras crianças, né? A gente desenvolve imunidade em relação à catapora? Desenvolve. Porém, como existem algumas variações entre os vírus, pode ser que, por exemplo, um adulto volte a ter catapora, mesmo tendo tido na infância. Acontece. Então, o que a gente pode fazer para se prevenir? As medidas de profilaxia em relação à catapora. A vacinação. Então, dê uma olhada na sua carteira de vacinação aí para ver se você já tomou a vacina. Antigamente, começou essa vacina só na rede privada, então as pessoas pagavam. Hoje em dia já está na rede pública. E, claro, evitar o contato ali com o doente dentro daquele período. Procura o médico para estar ali amenizando os sintomas, porque vai passar. E uma outra virose super chata é a cachumba,
Eu tive também na minha infância. Você teve, Teobaldo? Teobaldo teve também, foi tão chato, não foi? A cachumba é um vírus que ele tem como uma característica, como os vírus eles vão infectar células, e há uma relação de especificidade. Os vírus eles têm uma relação específica com alguns tipos de célula, onde eles podem realmente se ligar, ter receptores para que ele possa se ligar e infectar aquelas células. Esse tipo de vírus da cachumba, ele infecta especialmente células de glândulas, em especial as glândulas salivares, é o mais comum. Pode afetar também os testículos e os ovários, mas o mais comum, como eu tive, que o Teobaldo teve também, glândulas salivares. Então a gente tem aí as glândulas parótidas, as glândulas submandibulares. Essas glândulas elas infectadas, elas ficam inchadas. A gente fica Teobaldo ficou, essas glândulas ficam mais ou menos aqui, com o rosto super inchado. Eu lembro na infância aquele rosto, ai, que coisa horrível. Tava com cachumba. E como é que se pega a cachumba? Como é a forma de transmissão? É pela saliva. Então é pelo contato de objetos comuns. Então, talheres, copos que tiveram contato. Então, assim, por exemplo, às vezes acontecia muito no ambiente escolar, né? Um bebia num copo, outro bebia também. Prova aqui que eu comi, deixa eu provar. Pronto, nessa brincadeira, nessa troca de salivas, o vírus ele era passado. E aí o caos começava, né? Esse mal-estar além da febre. Então a medida de profilaxia é a vacinação, já tem vacina para cachumba. Então hoje em dia a nova geração quase não tem cachumba do que a gente, né? Eu sou antiga, Teobaldo então é muito mais antigo, na época de Teobaldo então era o caos da cachumba, não era? Na família tem que ter todo aquele cuidado. A pessoa tá com cachumba, separa os utensílios que ela tá utilizando, né? Ali o garfo, a colher, para que um não fique trocando com o outro. Mas a vacinação tá aí. Tomado a vacina, a produção de anticorpos, então rola aí essa prevenção. Bacana, né? E a gente vai então falar de duas viroses que são transmitidas através dele. Quem é ele? Quem é ele, Teobaldo? O mosquito Aedes aegypti. Viu lá, patinhas pintadinhas, olha bem. É ele. É o mosquito Aedes aegypti. A fêmea é que se alimenta de sangue, os machos se alimentam de seiva de plantas, e ela pode estar, então, levando na sua saliva, ali picou Teobaldo estava com dengue. Me pica e pode trazer essa dengue para mim também. 95% dos casos, a dengue clássica, vai ter ali febre, dor no corpo, dor nos olhos, perda de apetite, dor nas juntas, a dengue clássica. Mas podem acontecer também as chamadas dengues hemorrágicas. A dengue hemorrágica, essa é mais grave, requer mais atenção. Ela vai levar uma falha na coagulação. Olhando aqui, ó, esse corte, esse modelinho de um capilar sanguíneo, tem aí células sanguíneas, a gente vai ter os glóbulos vermelhos, que levam oxigênio, os brancos que vão fazer a defesa e uns fragmentos de célula em amarelinho. Vou chegar mais perto para você, ó, em amarelinho, esses aí, representando as plaquetas. As pessoas podem ter falha justamente nessas plaquetas e aí demanda um cuidado especial, porque infelizmente pode levar a óbito. Então como é que a gente vai combater a dengue? Todos contra a dengue, o quê? Contra ela, contra a fêmea do Aedes aegypti, combatendo água parada, com o uso de inseticidas, usando telas, né, olhando ali, fazendo uma análise no bairro, que muitas vezes tem focos no bairro. Então, falou de combate a doenças transmitidas por mosquito, ele não é o causador. Quem causa? O vírus. Mas ele é o causador, já que ele é o causador, a gente combate ele. E ainda onde essa senhora pode estar participando, febre amarela. A febre amarela ela vai ocorrer em alguns locais, ela é endêmica aqui do Brasil, então em algumas regiões, como a região norte, ela vai ter uma maior frequência. Além do Aedes aegypti, levando aí o vírus da febre amarela, pode também os mosquitos do gênero Hemagogos e do gênero Sabete, que também podem estar levando. A febre amarela, ela vai afetar, e daí o amarela, ela afeta o fígado. Mostra aqui seu fígado, pessoal. Deixa eu levantar um pouquinho mais, ó. Esse órgão aqui é o fígado, esse órgão tão grande, tão importante pra gente. E o vírus, ele afetando esse fígado, ele acaba deixando, né, uma das substâncias que esse fígado vai liberar, deixa a pessoa com a pele amarelada. Pode ser desde a febre amarela, desde uma forma quase assintomática, a uma forma fulminante fatal. Então requer aí um atendimento especial, todo cuidado. Além da febre amarela e da dengue, essa cidadã, a dona Mosquita,
do Aedes aegypti, mosquito fêmea, também pode ser transmitir as doenças como a Zika e chikungunya. Mas já que falamos de fígado, convém lembrar de uma outra virose que também afeta o fígado, que é a hepatite. Nós temos 3 tipos de hepatite: hepatite A, hepatite B, hepatite C, sendo hepatite A mais trivial, que vai ser ali o contágio através de água, ingerir água que está contaminada, um alimento mal lavado, tem menor gravidade. A B e a C já com uma maior gravidade, sendo a C também uma doença sexualmente transmissível, isso também pode ser transmitida através dos fluidos na relação sexual. Elas têm uma característica marcante que é afetar justamente o fígado. Esse fígado, o fígado tem diversas funções no nosso corpo de metabolizar substâncias. Então, quando esse fígado ele não está ok, ele vai levar a problemas diversos que vão afetar a vida da pessoa de forma completa. Então, de cara, como é que a pessoa ali, sintomas iniciais, ela pode ter dores. Tanto o médico, ao apalpar, ele pode perceber um inchaço nesse fígado. Pode acontecer também, além desse amarelamento na pele, o amarelamento nos olhos, o branco dos olhos fica amarelado. É bem expressivo a questão da hepatite. E aí o tratamento ele vai variando de acordo com o nível dos sintomas, das características dessas pessoas. A hepatite C, que é mais grave, ela pode evoluir a uma cirrose hepática, danos muito severos nesse fígado, podendo demandar uma cirurgia, às vezes um transplante. Muitas vezes pode evoluir negativamente para um câncer e também pode levar a óbito. Então, vale aí toda uma prevenção e atenção a respeito dessa doença. Qualquer suspeita, investigar, porque quanto antes se descobre, melhor vai ser esse tratamento. E aí, falando de medidas profiláticas de prevenção da hepatite A, como eu falei que tem relação com a água, então é o saneamento básico, é o cuidado com essa água filtrada, ao manter ali, lavar e higienizar os alimentos. Porque a fezes do doente vai contaminar, então como é que eu vou ter contato com essa fezes? Não vou comer cocô. É claro que você não vai comer cocô, mas pode ter uma mosca que pisou ali, sapateou ali no cocô e pisa no seu alimento, você vai lá e come. Então, hepatite A, saneamento básico, tratamento de água, higienização de alimentos com cuidado. Já a hepatite B e C, como eu falei para você, de maior gravidade, o cuidado vai ser a prevenção, vai ser nas relações com preservativos e o cuidado aí com o uso de seringas, tatuagens sendo feitas sempre com seringas descartáveis, ou seja, que não haja contato entre sangue para não ter justamente aí passar de uma pessoa doente para uma não doente. Entendido? E uma outra virose é a herpes. A herpes ela é bem conhecida. Gente, a gente vai ter a herpes do tipo 1, que ela vai causar feridas na boca. E tem a herpes do tipo 2, que é a genital. Essas feridas, bolhas na região genital, nas partes íntimas, virilha. E qual é a característica marcante dessa doença? A herpes, essas feridas elas não ficam aparentes em todo o tempo. Essas são feridas que elas vão estar aparecendo, se manifestando na boca, na parte genital, em alguns momentos de baixa imunidade. Então a pessoa pode passar por estresses, má alimentação, coisas que desregulem a sua imunidade. Essas feridas elas se manifestam. Às vezes estresses emocionais, às vezes estressores físicos, sol aparece. Na parte bucal quanto na parte genital. E depois de um tempo ela some. A pessoa está curada, ela não tem mais herpes? Não. A pessoa, ela é uma doença que ela não tem cura. O vírus, ele continua ali, porém, em alguns momentos ele está latente, em outros momentos ele está dormente. E como vai ser o contágio? Ter contato direto com a pele, essas feridas, então, seja na herpes bucal, na boca, no compartilhar de copos, de talheres, batons, no período da crise. Passado o período das feridas expostas, o risco ele cai muito, 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 podendo até ser desconsiderado. E na parte íntima, a prevenção, então, além da prevenção da profilaxia envolver, é claro, o tratamento do doente, há remédios antivirais a serem tomados, mas também o não ter contato com o doente quando ele está ali naquele momento latente da doença da herpes tipo 1 bucal ou da genital, na genital usando preservativos em casos de relações sexuais. Então, fica claro aí, mais um tipo de doença virose que afeta a pele. A gente viu o sarampo a gente viu a catapora que afetava a pele, a herpes também.
E outra doença causada por vírus que é tensa de um modo geral é a poliomielite. Dá uma viradinha aqui, Senhor. Abra sua mente. A poliomielite, ela é uma virose que ela vai afetar o sistema nervoso. Quando a gente fala de sistema nervoso, eu estou usando aqui para te exemplificar o sistema nervoso central, cérebro, e aqui passando aqui no meio da coluna vire, no meio da coluna aqui de Teobaldo, de cada um de nós, está a medula. Esse vírus ele pode afetar o sistema nervoso, então podem ter casos de poliomielite sem sintomas aparentes, sem gravidade. Pode ter, mas pode ter também na sua forma mais conhecida, chamada paralisia infantil, que vai levar, a partir do comprometimento do sistema nervoso, levando também a comprometimentos musculares, podendo levar essa pessoa a ficar paraplégica, ou seja, perder os seus movimentos de braço, até mesmo a morte. E não tem mais necessidade de ninguém ter poliomielite, por quê? Vacinação. E a vacinação das mais fáceis, de que toda criança vai na boa, como a vacinação da Sabin, que é a gotinha, famosa gotinha que salva, um salve ao Zé Gotinha, que tá aí muito comum nas campanhas de vacinação. Então viu lá na TV o Zé Gotinha chamando para a campanha de vacinação, tem que reforçar a dose da gotinha que salva, para que a gente não tenha justamente essa virose, a poliomielite, especialmente na sua forma mais grave, que vai afetar justamente o sistema nervoso. Então, um salve aí a Sabin e a gotinha. Mas espera aí, eu já me despedi da poliomielite, show poliomielite, mas esqueci de falar como é que se pega, né? A poliomielite ela se pega a partir das gotículas da saliva e do contato de fezes de pessoas doentes, ou seja, em questões de falta de saneamento, onde fezes, o esgoto vai contaminar a água e essa água vai ser ingerida. Então, além da vacinação, o contato ali, o cuidado de saneamento básico e de higiene, ele vai também prevenir. Tá? Agora sim, agora vai. Show saliva. Show saliva é ótimo. Show poliomielite. Mas deixa eu botar aqui o juízo do senhor Teobaldo no lugar, né? Pra pessoa não ficar aí desajuizada, sem cérebro. E vamos falar de uma outra virose que ela afeta, em especial, quem tá transmitindo ela e causa, assim, maior sofrimento são os cachorros em especial, mas os animais. A raiva. E vamos falar dela, da raiva. Você deve ter visto alguma campanha de vacinação. Vacine seu cachorro. Pois é para prevenir a todos nós da raiva. Como se pega a raiva? A raiva ela vai se pegar a partir da mordida de um animal doente. Esse animal estando doente, assim, o comportamento dele fica alterado. Muitas vezes esse animal ele fica espumando, ele tem espasmos. Infelizmente, ele tem que ser isolado, ele tem que ser sacrificado. Eu já vi essa cena de um cachorro na rua, você via claramente ele alterado, espumando. Foi chamado o corpo de bombeiro para poder isolar e ele vai ser sacrificado. Se ele morde uma pessoa, a partir ali da sua saliva, ele transmite o vírus da raiva. O vírus da raiva é grave. No ser humano, ele vai afetar o sistema nervoso. Ele altera a frequência cardíaca. Então, ele pode levar a espasmos, impedir o movimento aqui muscular da deglutição. A pessoa fica com dificuldade de engolir, de se alimentar, de beber água. Ele pode ser fatal. Então, profilaxia master em relação à raiva. Vacinação dos nossos animais, vacinação dos nossos cachorros, dos gatos, mas em especial dos cachorros. E o pessoal que também trabalha com animais silvestres tem todo um cuidado também. Porque sim, um morcego pode estar ali ao se alimentar, um morcego hematófago, que não são todos que se alimentam de sangue, mas eles podem também estar ali se alimentando do sangue do animal e o morcego trazendo ali. Então ter esse cuidado em relação aos animais, falei silvestre, né, mas animais de campo, de fazenda, né, para justamente estar atento para que eles não possam ser infectados aí pela raiva também, vindas de um animal silvestre, como o morcego. E aí a gente vai para a rubéola. A rubéola, em si, ela não é uma virose assim grave. Como que vai manifestar? Primeiro, como é que a gente pega? Né? Como se pega? A transmissão ela vai ser por contato com as gotículas de saliva. Então você vê essa coisa de você está falando, conversando um bom tempo ali com a pessoa. E aí você entende a importância do uso das máscaras, que a gente não tinha essa cultura, né? Em alguns outros países, especialmente
Os orientais já tinham esse hábito, porque muitas dessas viroses, o contágio vai ser por gotículas, fora outras doenças também. Então, o uso da máscara nesses momentos. E o compartilhamento também de coisas, de colheres, de copos, né? Então, esse cuidado aí, ambiente escolar em especial, que acaba ficando tudo muito à vontade. A rubéola, ela vai causar, então, uma febre, pequenas manchinhas avermelhadas no corpo, isso é bem marcante da rubéola. Mas você vai ser isolado, o doente vai ser tratado e assim eu quebro ali o ciclo da transmissão. Mas quando que a rubéola é grave? Ela é grave nas gestantes. No primeiro ali, trimestre da gravidez, que é um período muito sensível, se essa grávida ela pega a rubéola, pode levar a uma malformação severa, levando à morte desse feto. Então, muitas vezes você pensa assim, não, eu tô com a rubéola, é tranquilo, eu tô me sentindo bem, vou no mercado, vou sair por aí. Não. Por quê? Porque você pode estar sentindo bem, mas vai que você encontra uma grávida não vacinada. Então é ideal que uma mulher que ela não está com seu calendário vacinal completo, que ela se vacine 6 meses antes de engravidar. Mas e se ela já não estava vacinada e engravidou? Depende dos outros o cuidado. Você vê como a saúde ela não é algo só eu e Teobaldo temos que tomar cuidado, cada um toma conta da sua vida. Não, é coletivo, você tem que pensar no outro. Então, a profilaxia, a prevenção da rubéola, ela se dá no tratamento do doente, do isolamento, do cuidado, no momento da doença e na vacinação. E a gente fecha falando de uma famosa, mas graças a Deus que já está bem menos comum, que é o sarampo. O sarampo ele é marcado por causar assim, bolinhas vermelhas no corpo, febre, moleza, às vezes umas manchas vermelhas, umas manchas esbranquiçadas na bochecha, o corpo é dolorido. E como se pega? Gotículas novamente, as gotículas da saliva. Então, tá vendo aí? Vamos tomar cuidado, né, com as gotículas, porque essas gotículas, elas vão então entrar ali nas vias aéreas, cair na corrente sanguínea e vão aí para as células-alvo em especial. Então vai ter ali um tratamento, né, paliativo. De um modo geral, não é uma doença grave, ela vai ter aquele ciclo ali, mas ela vai passar, porém, ela pode sim ser grave, especialmente em crianças, em pessoas com a imunidade fragilizada, crianças com problemas de desnutrição, então aí numa condição de vulnerabilidade social, o sarampo ele pode ser grave. Então, muita atenção aí ao sarampo, atenção à vacinação, ao tratamento e isolamento correto do doente. E aí, depois dessa jornada, onde você teve aí uma noção de 10 viroses, doenças causadas por vírus, a gente pode fechar a nossa aula de hoje, né? E se você ainda não me segue nas redes sociais, por favor, @maiscienciasrafaela no Instagram, no TikTok, no Facebook. Fale comigo, mande mensagem. Assistiu essa aula? Tira uma foto e me marca lá no Instagram, que eu vou adorar saber que eu tô ajudando você. E se eu te ajudei, que tal clicar no botãozinho aqui embaixo no Valeu Demais, deixar uma contribuição, reconhecendo a importância desse trabalho voluntário aqui no YouTube para você. Até a próxima. Tchauzinho.